Rede Nacional Primeira Infância é uma organização sui generis, original, que não encontra similares nas redes que a gente conhece por duas características. Uma é que são organizações da sociedade civil e do governo que se juntam para um tema comum, uma ação conjunta, coletiva. A segunda característica é que é uma abordagem global de todos os direitos da criança. Existem redes setoriais de saúde, de educação, de formação de recursos humanos, de proteção contra a violência, mas uma rede que abrange todos esses e muito mais, quer dizer, todo aquele espectro que constitui os direitos da criança está conformado na Rede Nacional Primeira Infância. Daí porque ela é aberta ao ingresso de organizações do mais diverso perfil, tanto de âmbito nacional, quanto estadual, quanto municipal e local, em pequenas comunidades. Essas duas características fazem com que a Rede Nacional Primeira Infância esteja em condições de enfrentar os desafios, propor soluções e engajar-se nas suas diferentes formas de atuação para a garantia dos direitos da criança de 0 a 6 anos. Na discussão do plano, a gente enfrentou muito esse debate conceitual, né? Quer dizer, ainda na própria rede, uma mistura da educação infantil com políticas de desenvolvimento infantil. Aqui a concepção de educação infantil é a concepção que está na Constituição, concepção de política educacional, num sistema formal, profissionalizado, com proposta pedagógica, com planejamento. Na última gestão, eu vejo um amadurecimento da rede muito grande no compromisso com essa concepção. Porque ele conseguiu ser um plano que faz uma abordagem muito abrangente, né? Foi escrito a muitas mãos, né? E ele tem uma coerência, né, enorme na proposição do entendimento do que é o desenvolvimento da primeira infância. Então, assumir a gestão da Secretaria nesse momento era um desafio enorme, porque com um plano aprovado como norteador de políticas públicas, o grande passo a ser dado era traduzir isso numa realidade. De forma geral, a rede hoje é uma grande referência, né? E esse caminho ao longo desses 2 anos se consolidou. A gente tinha no Sul, a gente tinha no Nordeste, a gente tinha até no Centro-Oeste mesmo. Então, a concentração da rede era Rio, Brasília e São Paulo. Ganhar escala em algumas políticas que são locais e colocar esse diálogo e descentrar para não ficar parecendo só lá que acontece, não, acontece em outros lugares. Essa gestão teve um papel assim, fundamental de também ampliar o debate político em relação à primeira infância, nesse sentido de um investimento maior em ações de incidência política dentro do tema da primeira infância, em diferentes espaços, né, e que podem também ser mobilizadas pelos parceiros da rede nos seus estados e municípios também, com as suas articulações, né, com as questões que surgem, que emergem na sociedade e que, por vezes, a rede pode, e eu acho que deve, ter um papel de se colocar, um papel, né, de politicamente se afirmar enquanto rede nacional pela primeira infância. E começamos a fazer essa discussão no Rio, quais estratégias que as instituições do Rio iriam fazer para começar esses planos. A Solidariedade França-Brasil ficou com a incumbência de levar essa proposta para a Baixada Fluminense. E lá, discutindo com as lideranças do local, a gente escolheu o município de Nova Iguaçu para começar essa iniciativa nesse ano de 2013. E com certeza foi a partir da ideia inicial do Plano Nacional Primeira Infância, e em especial pelo incentivo que se teve naquela Assembleia de 2011, que a gente começou já no ano passado. Então isso tem um reflexo direto dessa gestão, né, que está terminando por conta lá da elaboração do guia, de ter um GT específico para isso. Então isso levou a gente a se organizar aqui no Rio de Janeiro dessa forma. Eu sinto que a rede cresceu muito nesses 2 anos. Não só em números de instituições que a compõem, mas também como entidade que congrega
pessoas que se preocupam com a primeira infância e conquistando espaços dentro da sociedade civil, mas também dentro do governo, na proposta de políticas públicas voltadas para a primeira infância no Brasil. Então a gente procurou estar em diferentes fóruns, seminários, lugares onde a primeira infância estivesse sendo discutida para apresentar o plano, para trazer o plano como esse grande norteador. Então esse é um primeiro etapa, o primeiro momento de incidência política. E em segundo lugar, o desdobramento disso no plano municipal, que é de fato onde as crianças vivem, moram, vão para os centros de educação infantil, são bem ou maltratadas, enfim. Nós nos mobilizamos para fazer o guia para implementação dos planos municipais. O guia ficou pronto com o apoio do Unicef, tivemos também o apoio da Fundação Maria Cecília e do Instituto CIA para imprimir esses guias e para divulgar. Pensar a primeira infância é pensar o hoje. As crianças querem hoje falar. Então é um enfoque que a Fundação tem da participação infantil que a gente acha de extrema relevância e que a rede da primeira infância em diferentes documentos e publicações também enfatiza a questão da participação infantil, que é um espaço que não é dado às crianças e que a gente precisa cavar esses espaços, né? Acho que a rede tem um papel também muito importante nesse sentido. Essas características asseguram à Rede Nacional Primeira Infância as condições de ela atuar tanto na análise dos problemas que possam estar enfrentando as crianças de 0 a 6 anos, quanto na proposição de medidas, quanto também na mobilização social e na ação concreta para conseguir com que esses direitos sejam assegurados para as crianças de 0 a 6 anos no Brasil. Então, eu acredito que o plano ele tem esse significado, né? E tem essa representação dentro de toda a articulação que foi feita entre governo, sociedade civil, parlamento, né? Para chegar onde chegou e ser aprovado como um plano nacional. Então, acho que o plano é uma conquista, né? Uma conquista aí que não tem como ter retrocesso em relação a isso. Essa diversificação de temáticas, diversificação de bandeiras e de lutas, sair um pouco primeira infância, assistência social, educação e saúde. Primeira infância é mais do que isso, né? E a luta da rede é uma luta de políticas integrais, de um trabalho mais integrado do sujeito. Então, essa amplitude de olhares na primeira infância. Outra coisa, cidade, pensar a cidade, pensar o espaço público. Pensar Salvador, não tem calçada, não tem praça, não tem árvore. Então, como é que você mãe com a criança, você pai, você com a criança pequena, você transita como na cidade? Então, essa temática da cidade como um espaço da criança pequena ganhou terreno enorme na rede. São discussões fundamentais, porque no dia que a cidade estiver preparada para a criança pequena, ela está preparada para qualquer pessoa. Um espaço de interlocução, governo e sociedade, numa coisa que é suprapartidária, que é a criança brasileira. Ela tem uma representação muito próxima à maneira como a sociedade se organiza. Tem governo, tem não governo, tem fundação privada, tem academia, tem organismos multilaterais, tem poder judiciário, tem poder legislativo. Então, dentro da rede, você tem uma representação plural da sociedade. Isso traz um dificultador, vamos dizer assim, um desafio que é dialogar dentro dessa diversidade e construir consensos. Porque a missão da rede é lutar pela garantia e defesa dos direitos da criança da primeira infância. Então, realizar essa missão e se tornar um ator relevante, necessário no diálogo nessa luta é o grande desafio da rede.
Por isso que a gente tem que estar sempre mirando qual é o espaço de incidência política, por isso que a gente tem que sempre construir algum consenso para ter alguns posicionamentos diante do que tem sido colocado para a primeira infância, para a gente não só realizar a missão, como a gente, de fato, cumprir essa visão de ser um ator relevante e chegar, se Deus quiser, em 2022 e dizer, olha, o plano está cumprido, então vamos ter outro desafio pela frente.